Então, bem-vindos a todos que estão aqui junto com a gente. Muito obrigado por prestigiar a primeira live aqui da AVS, com a parceria com o GC Assistencial. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso, doutor, ou Sim, não? primeira vez, estou muito orgulhosa, com certeza. Então, é a primeira parceria com o GT, é uma live do GT de operações, mas junto com o GT Assistencial. Então, temos dois GT representantes hoje aqui na nossa live aqui. Isso Muito é, orgulho. é muito bom. Vou falar um breve pouco sobre a AVS, para quem não conhece a AVS, quem não conhece o grupo, a associação. Vou falar um pouquinho. Bruna, pode passar para o próximo slide, obrigado. Aqui Deixa eu- temos um pouquinho de quem somos, quais são o nosso propósito, quais são os nossos valores da AVS. Nós somos profissionais de saúde, de diversas áreas de formações, que dedicam voluntariamente parte do seu tempo para compartilhar a experiência com hospitais que atendem pacientes do Sistema Único, o SUS. Pode ir para a próxima, Bruna, fazendo favor. Bruna, pode ir. Para você que travou aqui. Tá, acontece. Já foi. A gente na. As máquinas estão iniciando ainda. E a gente vai falar de IA, hein? Olha o As máquinas sinal aí. estão começando a querer trabalhar agora, entendeu? Primeiro foi a gravação, depois eu não consegui abrir a minha apresentação aqui. É, a tecnologia está nos testando, testando a É, ansiedade aí de todo mundo. mas já já vai mudar. Mudou para vocês? Não. Não, Não, ainda não. Não mudou? Ó, vê se agora foi. Foi. agora, sim. Ah, então legal. Porque para mim já tinha mudado, desculpa. Tá, pode ir para a próxima. Para a terceira, por favor. Aí, beleza. Aqui são quantos voluntários nós hoje temos atualmente na VS? São 974 voluntários. Somos separados por 13 grupos técnicos, como eu disse, hoje está o GT de operações e o assistencial. Nós somos pessoas físicas, temos representantes de 23 estados, mais o Distrito Federal, e também temos voluntários espalhados pelo esse mundão afora, como Angola, Espanha, Estados Unidos, Itália, Panamá, Portugal e Suíça. Pode ir para a próxima, Bruna, fazendo um favor. Então, nossos grupos, o grupos técnicos, nós somos organizados com profissionais de diversas áreas, tanto assistenciais quanto de apoio, de diferentes estados brasileiros, com experiência em instituição em saúde públicas e privadas. Pode ir para o próximo, Bruna, fazendo um favor. Aqui são os grupos técnicos, que é os 13 que eu comentei. Nós temos a parte da assistencial, temos a parte da comunicação e marketing, a doutora já está. Temos a parte da estrutura e engenharia, estratégia e governança, financeiro, gestão de pessoas e RH, jurídicos e compliance, relacionamento comercial, operações hospitalares, PMO, que é o escritório de projetos, qualidade e segurança, suprimentos e logísticas e tecnologia e inovação. Pode ir, Bruna, fazendo favor. Quem que nós apoiamos? Nós apoiamos as instituições de saúde pública e filantrópicas, que atendem pacientes SUS e desejam contar com uma parceria voluntária para qualificar seus processos de gestão e, por meio deles, atendimento à população brasileira. Pode ir, Bruna. Aqui são nossos principais parceiros, temos vários aqui, ANAP, PMI, MedPortal. Pode ir, Bruna. Nós somos hoje, já atendemos 52 instituições hospitalares que já foram apoiadas, dentre os diversos estados como Goiás, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Salvador, Pará, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E atualmente estamos com 20 projetos em andamento. Pode ir, Bruno. Aqui é para, se alguma empresa quiser apoiar a associação de alguma maneira, quiser contribuir com a nossa missão, nossos valores e ajudar a saúde pública com a gente, temos ali o nosso site para poder entrar e poder ajudar a gente. Bruna? Aqui são nossas redes sociais, são algumas que aparecem em jornais, algumas comunicação que aparece na parte ali, sempre tem o Torelli ali na frente, que é o
nosso presidente. Pode ir, Bruno. Nossos contatos, nós temos o nosso telefone aqui, o nosso site, a nossa sede. Aqui, eu vou deixar aqui no chat também o site para quem quiser ser voluntário, se inscrever ali na associação. Próximo, Bruna. E é isso, gente. Essa é um resumo da Associação de Voluntários da Saúde, um pouquinho bem resumido assim, certo? Então vamos lá. Eu vou apresentar hoje a doutora Nazaré, que privilégio, né? A nossa amiga, companheira, líder do GT, que vai estar junto hoje com a gente aí na live. Eu já falei com ela, ela já sabe que ela mandou um mini currículo para mim e eu vou fazer uma cola, porque o mini currículo já é grande. Mini, Eu falei, mini, não, mini, micro. eu não vou conseguir decorar, mas já é um mini currículo muito grande. Então eu vou falar um pouquinho da história da doutora Nazaré. Ela é PhD, CEO da Apta Psicologia e Neurofeedback, doutora em Negociação e Administração de Conflitos com foco em liderança em saúde, psicóloga especialista, psicomaticista, é isso, doutora? Psicossomaticista. Psicomaticista, profissional certificada em relatórios de sustentabilidade GRI, professora, liderança e gestão de equipes, negociação e marketing nas MBAs da FGV, nos cursos de gestão de saúde e gestão de projetos, o líder do GT da Assistência Social do Voluntários da Saúde e entusiasta dos conceitos de ESG mais P. É isso? É Se eu isso. errei, se eu engasguei, me desculpe. É isso, olha, um bom tema para a gente falar na próxima live é justamente o ISD mais P, não é? Você casgou, porque a gente tem que trazer informação, informação sobre isso, que é muito importante, não é? Certo. Então é Muito isso. bom. Muito bom, Paulo. Quero agradecer ao GT de Operações, né, a sua pessoa, pelo convite. Tem muito tempo que você está me convidando, não é, para a gente fazer uma parceria. Doutora, ou você fala, ou traz alguém, e aí não dava agenda. E aí a gente marcou essa primeira live do ano, então achei muito importante, né, a gente fazer essa colaboração entre o GT Assistencial, na minha liderança, e outros colegas que estão aqui no grupo, e com o GT Operações. Eu acho que a AVS, desde que eu entrei na liderança, eu trago esse conceito da liderança colaborativa, não é? Que é muito importante que a gente implemente nas nossas empresas, nas nossas operações, na nossa vida. Não é? Colaborar com o outro e trazer essa colaboração é sempre muito importante. Então, Paulo, muito obrigada por essa collab aí entre nós. Eu Então, que eu quero agradeço. agradecer, não é? Agradecer a você, agradecer a todos que estão aqui com a gente hoje, sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma live da Associação Voluntários da Saúde, então é sempre um prazer para todos nós trazermos assuntos relevantes, temas atuais que impactam diretamente na nossa rotina, como profissional, como pessoas, não é? Para que a gente possa trazer um resultado ainda melhor. Então, como a gente disse, essa live é uma colaboração entre os GTs, assistencial da minha liderança, e aí o Paulo, do GT Operações. E o tema de hoje é um tema muito atual, né, que a gente está falando muito, mas que a gente sempre traz muito atrelado às nossas soluções no trabalho. E aí a gente convidou uma pessoa para falar também dessas soluções, tanto no trabalho como no dia a dia. Então, nosso tema vai trazer uma reflexão justamente a esse o tema, IA no dia a dia, como simplificar as rotinas e ganharmos tempo. Então, a gente tem que pensar que a inteligência artificial hoje faz parte da nossa realidade e ela está transformando pequenas tarefas do cotidiano e até processos muito complexos nas organizações de uma forma muito mais simples, muito mais acessível, digamos assim. No setor da saúde, especialmente, ele vem otimizando muito tempo, reduzindo erros e trazendo soluções, né, para os nossos pacientes, que são o nosso foco, assim como as instituições, e também trazem olhares para o que a gente pode aplicar na nossa prática
com inovação, simplificando, então, a nossa rotina e, obviamente, trazendo uma proatividade aí na nossa produtividade. É importante a gente saber, tem alguém com o microfone aberto? Se puder dar uma fechadinha, Paulo, por favor. Obrigada. Então, para nos guiar nessa conversa e trazer esses insights sobre esse tema, nós convidamos uma pessoa que está aqui com a gente, a nossa palestrante de hoje, a Bruna Rodrigues. Ela é sócia-diretora da V&D Business Consulting, atuando à frente de soluções digitais e empresariais. Ela é graduada em Ciências Econômicas, com especialização em Gestão de Projetos, Governança e TI, e é estudante de IA e Ciência de Dados também na Full Stack Developer. Ela atualmente também está atuando como RPA, contribuindo com a automação de projetos em uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do país. Então, é uma entusiasta em transformação digital. Seja muito bem-vinda, Bruna. Quero muito que você se sinta super à vontade com a gente. Sei que você recém entrou, não é, na AVS e já foi convidada para estar aqui com a gente. Então, o palco agora é seu. Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês conseguem me escutar? Sim, muito bem. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, e a oportunidade. Né, eu estou muito feliz. E ainda mais também por poder compartilhar um tema que eu gosto muito, né, que é a inteligência artificial. E além de ser um tema assim bem atual, né, ele está revolucionando, né, diversas áreas de atuação ali. Tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre, né, explicar ali como é que a gente pode otimizar, né, rotinas e ganhar tempo, tá? Mas antes, né, da gente começar a falar sobre como otimizar nossa rotina, né, vai uma pergunta que talvez, né, nem todo mundo saiba, que é o que é a inteligência artificial, né? Se não sabem, eu trouxe aqui um breve resumo, né, da inteligência artificial, que é um ramo da tecnologia, tá, que faz as máquinas pensarem e tomarem decisões como humanos. Então, ela aprende com dados, né, e podem executar diversas tarefas. Como é que como a inteligência artificial funciona, tá? Ela aprende com algoritmos e dados, tá? E aí, através de treinamentos cada vez mais aprimorados, ela consegue executar diversas atividades. Parece, né, que ela até é um tema aí que é recente, mas não, tá? Então, para quem não sabe, ela surgiu ali em 1956. Então, ela já vem sendo estudada, evoluindo aí há um tempinho, tá? Mas só em 2000 que ela começou a ganhar ali força, tá? E foi em 2010 que ela começou a fazer parte ali do nosso dia a dia. Então, assim, ela parece, por ser um tema atual, parece que, nossa, de 2 anos para cá, agora tudo é inteligência artificial. E no momento agora, né, também com a DeepSeek e outras informações que a gente vem tendo, parece que é super novo, mas já vem aí sendo estudada e aprimorada já faz um bom tempinho. Bruna, E aí, oi, você está passando algum slide? opa, desculpa, era nesse aqui, Ah, acabei, isso, é só para. Obrigado, viu? eu que agradeço. Então, aqui é só o slide só para mostrar mesmo, né? Colocar alguns pontinhos ali e dar uma contextualização, né? Porque muita gente fala, mas o que é a IA de verdade, né? Como é que funciona? Então, contextualizando, tá bom? Isso que é a IA. E ela já está no nosso dia a dia, já faz um tempinho, né? Embora às vezes a gente acaba não percebendo, mas, por exemplo, Netflix, YouTube, Spotify, já tem a IA, né, embutida quando eles fazem a recomendação de filmes, séries e músicas. Então, você pode reparar que quando você assiste um filme de terror ali, ele começa a te indicar mais filmes que você pode, né, gostar, ou até outros filmes, né, de diferentes aí tipos, tá? Google Maps, Waze, então ele faz a análise do trânsito ali, mas que ele já esteja te dando uma rota, até recalcula, tá? Para poder sugerir um caminho melhor. Então, também é utilizado inteligência artificial nesses pontos. E celular.
Tá? Então, para desbloqueio facial ali, também é utilizado a inteligência artificial. E agora, né, assim, tá cada vez mais aflorado e aprimorado são as compras e anúncios personalizados. Às vezes a gente deixa, tá vendo ali algum item, coloca no carrinho e não pega esse item, né? Então, às vezes a gente recebe uma notificação, mais sugestões, ofertas. Então, tudo isso também utiliza a inteligência artificial. Mas aí vem a dúvida, né? O ponto, na verdade, chave da nossa live, né? Como usar a rotina, como usar a IA para otimizar a nossa rotina, tá? Então, assim, temos diversas ferramentas, né, para utilizar no dia a dia, tanto no trabalho, em casa, entretenimento. Então, tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe algumas, mas tem uma lista ali bem extensa, que é o bem conhecido, né? Acho que é até utilizado por muita gente, o Chat GPT, tá? Da OpenAI. Então, ele é assistente ali de textos e ideias, e é bem utilizado, né? E está praticamente aí no dia a dia. No meu celular, por exemplo, ele fica ali no plano de tela como prioridade, porque eu acabo utilizando bastante. Mas além dele, né, tem a DeepSeek, o Gemini, o Copilot, então outras ferramentas que também têm o mesmo intuito do Chat GPT. Outra ferramenta que a gente pode utilizar, né, no nosso dia a dia é o Google Assistente, né, o comando de voz e automação. Então, você está com o celular ali próximo, mas você não quer pegar o celular e precisa fazer alguma coisa, né? Então, pelo comando de voz, você consegue ativá-lo para agendar uma tarefa, fazer uma ligação. Então, também consegue utilizar ali essa ferramenta. O Notion, ele também incorporou a IA, né? Então, ele é uma ferramenta ali bastante utilizada para organização e escrita inteligente. Então, cada vez mais ele está se aprimorando e trazendo mais personalização, né? Então, também é bem legal. Tem ferramentas de transcrição automática de áudio. A Bru falou em áudio e o áudio dela É. travou aí. Ainda tá brigando. Você viu que o computador tava. Agora Sim, ele falou assim: calma, vai. Voltei. Voltou, voltou. voltou. Falou em áudio, travou. Ah, a gente já até sabia onde você parou, Bruno. Voltei. Vocês conseguem me escutar? Sim. Sim, Agora sim. Falando em áudio, né, onde eu parei, pois a é. transcrição automática de áudio. Então, também é uma ferramenta bem utilizada para esse tipo de atividade, tá? Mas, assim, quando a gente fala ali da vida pessoal tarefas domésticas, né? Como é que a gente pode otimizar? Quem nunca ouviu falar da Alexa, né? Ela está bem alta também e ela consegue fazer diversas coisas que ajudam no dia a dia, como, por exemplo, anotar a lista de compras. Então, você não está com a lista totalmente pronta e vai lembrando dos itens, a Alexa consegue fazer isso também, ligar uma cafeteira, apagar ou acender uma luz, né? Então, a Alexa também está ali para poder ajudar. Então, também tem montagem de cardápios personalizados com o Yuka, o Home Assistente, tá? Que também é uma. Travando um pouquinho. Eu acho que a internet da Bruna está instável. Daqui a pouco ela volta. Mas ela tá falando dessa parte da Alexa de fazer o café, isso é muito bom. Utiliza a Fica- inteligência artificial. Oi, Oi, E voltei. aí, e aí Parou a ali. Alexa vai ligar o É, café, a luz, aí isso. parou aí para nós. eita. Bom, vamos voltar ali, que além da Alexa, tá? A gente também tem ferramentas para montar cardápios, por exemplo, personalizados, né? Uma automação residencial com Home Assistente. E também tem ferramentas para organizar e otimizar o tempo. Então, ele te dá ali informações de qual que é o tempo disponível que você tem no seu calendário, né, de acordo com o seu dia a dia.
Uma ferramenta bem legal que eu trouxe é esse Zapier, que cria ali um chatbot. Então, acho que vocês já ouviram falar em alguns momentos aí. Ele é bem atrativo, bem intuitivo, e você consegue, por exemplo, conectar, fazer um assistente no próprio Zapier e conectar ali com o seu smartphone. Então, eu quero receber notícias todo dia sobre tecnologia às 8 horas da manhã, né? Então, você consegue fazer um assistente de forma simples e rápida, que consiga te trazer a informação que você deseja. Então, assim, tem bastante coisa no mercado e acredito aí que com o tempo vai saindo mais. Trouxe aqui uma telinha de algo novo, pelo menos para mim aqui apareceu recentemente, foi a integração do Copilot no PowerPoint e todo o pacote Office. Então, ele está aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver. Não tinha antes essa caixinha aqui. E o que acontece? Você está ali sem ideias para fazer, para poder criar, né, um PPT. E aí o Copilot adicionado aí você consegue dar para ele prompts, né, um comando para ele trazer um tipo de apresentação. Eu até brinquei aqui, mostrei para o meu esposo, de aviação. Falei, fala um tema, ele falou aviação. E aí pedi para trazer uma apresentação sobre aviação e trouxe assim 16 slides bem legais, com imagens, né, explicações desde o surgimento até os dias de hoje. Então, o Copilot ele está bem legal também, e não só o PowerPoint, tá? Mas outras ferramentas também da Microsoft, do pacote Office. E aqui em cima a gente tem uma carinha do criador de assistente, tá? Do Zapier. Então, aqui eu até criei, me envie notícias todos os dias sobre tecnologia. E aí ele manda todos os dias no mesmo horário, conforme eu defini, informações que eu pedi. Então, é bem legal e bem fácil de fazer. É uma ferramenta nova essa, Bruno, agora? Eu já fiz a pergunta. Zapier, ele já tem ele tem um tempinho, assim, né? Como eu falei, parece que tudo é novo, mas É. algumas já tem um tempinho e eles estão se aprimorando. Então, conforme a IA vai avançando, né? E conforme os treinamentos também, porque quando criaram a inteligência artificial, não é só criar e colocar no mercado, é criar e treinar. Então, quanto mais você treina, mais dados e informações você, né, dá para a inteligência artificial, melhor ela fica e melhor ela te retorna, tá? Então, tem um pouquinho de tempo aí, mas ele tá bem legal e vale a pena dar uma conferida, né? Caso tente se arriscar para criar algum assistente aí digital. Travou. Deu uma travadinha, Bruno, tá aí? É. Oi, vocês me escutam? Voltou, agora Agora sim, sim, voltou. voltou. Isso. Expliquei aqui um pouquinho, né, das ferramentas. Tentei ser, né, intuitiva ali, para quem não tem muita familiaridade, mas é isso. Um pouquinho aí sobre a inteligência artificial e como a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia. Bru, vou te fazer uma pergunta. Quem no chat também quiser fazer alguma pergunta para a Bruna, deixa ali, que aí eu vou lendo para vocês. Eu vou abrir aqui a sessão de perguntas, não é? Então, eu queria saber o seguinte, primeiro, Bruna, como você vê a entrada da DeepSeek no mercado e que comparação você faz para nós entre ela e, eu já estou chamando de ela e o chat é ele, tá? E o chat GPT, Gemini e outros. Minhas amigas brincam que eu personalizo as ferramentas. É isso, eu coloco assim, bem próxima, né? O chat GPT já me chama pelo nome, já faz minha foto, enfim, já somos íntimos. Então, que comparação você traz para nós entre o Gemini, chat GPT, outros e o DeepSeek? Então, com a chegada da DeepSeek, né, ela fez ali um marco, né, ela representou ali um marco bem significativo, tanto que foi ali, né, quando lançou um assunto bem fervoroso em alta,
que deu impactada aí até no mercado financeiro, né? Mas um dos maiores impactos dela foi a abordagem de código aberto, né? Que é você não precisa pagar para utilizar, tá? E ela também teve um baixo custo de desenvolvimento. Então, assim, a comparação que eu faço, para ser bem sincera, eu fiz alguns testes ali com o Gemini, ChatGPT, a DeepSeek, e as respostas foram parecidíssimas, tá? Então, até também vi algumas reportagens, mas acredito que a DeepSeek ela veio para mostrar ali, né, que é possível fazer uma ferramenta tão robusta quanto o Chat GPT ali com com um investimento menor, podemos se dizer, né? E abrindo ali para todo mundo sem ter que pagar. Tá? Então, essa é a parte mais assim interessante, né, de ter uma ferramenta tão boa quanto o Chat GPT, tanto que quando eu fiz o teste, tá, e até também vi artigos sobre isso, a DeepSeek tem a mesma interface, né, então ela é bem prática e bem fácil de usar, mas a versão gratuita, né, ela acaba se comparando com a versão paga do Chat GPT. Então, sem pagar nada, na versão gratuita da DeepSeek, você consegue ter a mesma informação. Tá? Mas, assim, são gostos, né? Então, o Gemini, eu acredito que ele seja um pouco mais formal, né? O Copilot, você acaba utilizando ali mais para a parte empresarial. Então, assim, por mais que eles tenham ali a mesma resposta, tá? Acredito que tem ali uma coisinha ou outra de diferença e uma observação, uma pequena curiosidade que eu vi e depois eu vou testar, é que parece que a DeepSeek não traz tanta informação sobre a cultura brasileira. Eu ainda não testei, mas li um artigo sobre isso, que nesse quesito ele acaba perdendo aí um pouquinho feio para o chat GPT. O Gemini eu percebi, quando ele começou, ele tinha assim, algumas funções mais acadêmicas até do que o ChatGPT, não é? Porque ele perdia um pouquinho para isso até nas referências, e depois ele foi crescendo, foi ficando mais robusto com as informações, não é? Então hoje a gente tem um acesso muito maior, né? Um acervo mais completo, eu creio, né? E o DeepSeek ele populariza com essa questão de você não precisar pagar. Então, me parece até que o ChatGPT está repensando essa questão das cobranças para não perder os usuários, né? Então, a gente vai ter aí no mercado uma mudança quando tem concorrente, não é? A gente tem que se mexer, isso em qualquer área, né? Em qualquer produto que você trabalhe. Luana levantou a mão. Oi, boa noite. Boa Na noite. verdade, era mais para validar um pouco que a Bru e que você falou aí agora sobre o DeepSeek, né? Aí no meu caso eu chamo ele de menino, aí eu agora descobri que é uma menina, não sei o que é que eu faço agora. Estou aqui com um probleminha para a gente resolver, mas eu chamo ele de então vamos tentar ver aí como é que a gente resolve esse problema aí do gênero. Mas eu, assim que saiu, eu também busquei fazer algumas pesquisas. Eu sou contadora e administradora e trabalho na área hospitalar, e aí eu tenho também um carinho muito grande por essa parte de tecnologia, tanto que os nossos serviços são todos baseados em inovação e tecnologia. E aí eu fui pesquisar, né, também sobre a ferramenta e qual era realmente a vantagem que ela tinha assim, sobre o chat GPT, que é o que a gente usa hoje, sem Sim. considerar preço, né? Porque hoje a gente pensa muito sobre que um é cobrado e o outro não é. Mas eu acho que, como a Bru colocou, essa questão dele ser um código aberto, ele facilita muito a questão do ensinar a ferramenta. Então, eu posso pegar, por exemplo, lá na China, ele tem algumas perguntas que são feitas nele que são bloqueadas. Lá não pode ser feito. Mas quando a gente traz ela para o Brasil, que eu baixo ela no meu computador, que estou usando ela no meu computador, eu posso usar qualquer coisa sem nenhum tipo de restrição. Então, o código aberto, ele ajuda a gente nesse sentido, de a gente Sim. poder quebrar algumas proibições que tem em alguns locais. Outra coisa que eu achei bacana nela também foi essa questão do a gente poder ensinar ela mais facilmente por ela estar ali mais disponível para a gente. Sim. Só que existe, de fato, essa questão do tipo de informação que ela tem hoje. Hoje ela não está muito bem alimentada com as informações, sobretudo dentro do nosso contexto cultural.
foi o que a Bruna colocou. Então, hoje, se eu fizer uma pesquisa perguntando quem é, por exemplo, o Roberto Carlos, ela coloca algumas informações que não faz muito sentido. Então, é um cara que fez isso, tal, ele é Sim, importante para o cenário nacional, mas a resposta ela não condiz com a realidade. E aí me fez questionar um pouco sobre as outras informações que ela também está entregando para a gente. Então, eu fiz toda busca que eu faço, todo auxílio que eu tenho pegado nela hoje, e aí é uma orientação que eu tenho dado também para as pessoas que conversam muito comigo, como fazer. Então, tudo que eu pego, eu estou tirando a contraprova lá dentro do chat GPT, que hoje eu confio nele. Eu chamo, dizia que ele era meu estagiário, e hoje o chat GPT é meu assistente direto, né? Ele vai virar é. assessor em breve. Então, ele está sendo promovido a cada dia pela entrega que ele tem hoje. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado só com essas buscas que a gente faz nas ferramentas assim que elas surgem, porque ela Sim. pode entregar informações como o próprio chat GPT, que sugeria a gente alguma informação, quando a gente pedia para citar a fonte, ele criava uma fonte da cabeça dele e não condizia com a realidade daquele fato que estava sendo citado. Então, acho que só para a gente ter um pouco de cuidado também e saber Sim. ponderar um pouco a questão da inteligência artificial e de tudo que está disponível para a gente, principalmente quando a gente vai trabalhar assim, criando algum tipo de automação, né, para a gente ter cuidado com o que a gente recebe também. Sim, com certeza, assim, a gente cria os prompts e alimenta e ensina a IA que a gente estiver utilizando, a plataforma, a conhecer sobre o que a gente gosta de falar. Então, assim, uma dica que eu dou sempre para os meus alunos em aula, quando a gente fala de tecnologia e inovação, né, de uns anos para cá, a gente fala muito sobre isso na área de saúde, especialmente, né? A gente teve uma aceleração dos processos digitais, especialmente da pandemia para cá, é que a gente precisa saber qual é o nosso propósito com ela, né? Então, por exemplo, eu estou no chat GPT e eu vou criar um prompt para alguma busca, algum artigo, alguma coisa que você quer, né, uma aula, enfim, você tem que saber que você vai usar trabalho, então são esses assuntos que você vai trazer para ele criar o seu perfil. Então, fica só alerta para você não fazer perguntas para ele que você poderia, por exemplo, facilmente encontrar no Google, porque você está alimentando com uma informação que vai confundir, né, um pouco. Eu acho que a gente cria um perfil, eu sempre coloco os meus prompts tudo em relação a trabalho, e então ele me conhece muito bem, ele sabe sobre o que eu falo, quando eu tenho uma ideia que eu quero rebuscar um pouco e eu utilizo, né, o chat como assistente, e assistente acho que é uma boa palavra para a gente não depositar nele toda a responsabilidade de um trabalho que é nosso. Não é? Essa é uma questão que a gente fala muito em sala de aula, aos alunos na área de saúde, especialmente, ficam assustados com o chat GPT, porque nós estamos acostumados a estudar muito, não é? A sempre buscar fontes de pesquisa, evidências clínicas e práticas científicas e tal. Então, nos assusta um pouco ter né, um dispositivo que vai trazer para nós todo esse resultado. Sempre que eu digo você vai interagir com a resposta, ela não vai resolver, não vai trazer a solução completa para você. Pode ser que a gente chegue numa hora em que ele já tome toda a decisão, mas eu acho que a gente precisa colocar a nossa técnica, a nossa prática para interagir com esse conteúdo. Eu acho que essa é a grande forma, né, a grande fórmula até para se usar a IA hoje, não como alguém que vai substituir, mas como alguém que vai agregar, com certeza. Bruna, vou te fazer uma outra pergunta. Você acredita que a IA pode tornar as nossas vidas, mais equilibrada e produtiva, ou você pensa que ela pode gerar muita dependência e mais sobrecarga ainda do que a gente já tem? Boa pergunta, Lá. E eu acredito que tudo depende, tá, de como que ela é utilizada, né, da forma que ela é utilizada, tá? Então, se ela for bem dosada, né, ela vai sim melhorar a produtividade e otimizar o nosso tempo, né, ajudar ali nas tarefas, mas, né, se ela for utilizada excessivamente, tá, e perdendo aí um pouquinho da consciência, até como você acabou de comentar, em levar o ChatGPT mais como um assistente, né, do que ali depositar totalmente a responsabilidade dele. Então, não só o chat GPT, mas qualquer outra inteligência artificial, tá? Então, assim, se bem utilizada, né, ela
traz melhora de vida, melhor qualidade de vida, tá? Então, por quê? Ela pode ajudar na automatização de tarefas, a produtividade, ajudar nos estudos, né? Então, assim, isso acaba colaborando. Às vezes você está ali com uma dificuldade de entender algum tema, e dependendo do prompt que você coloca, né, ali na IA, por exemplo, você consegue absorver aquele conteúdo de uma forma mais leve, né, do que simplesmente só olhar, só ler e não conseguir entender, né, todo aquele conteúdo. Então, quando você sabe dosar ali o que você está absorvendo, né, você consegue sim ter uma qualidade de vida. Mas, por exemplo, eu, no meu celular, eu tenho ali um aplicativo que ele dá um time para as redes sociais. Então, eu só está programado ali para ficar 1 hora, por exemplo, por dia nas redes sociais. Por quê? O consumo excessivo de informação também faz mal, né? Então, às vezes a gente está ali com o celular ali o tempo todo, porque tanto para ligação, para anotar, para poder ver a agenda, né? E estou dando o exemplo das redes sociais, mas quando você utiliza muito, né, você também acaba se prejudicando. Então, também, tudo é igual remédio, né? Eu acabo associando ali um pouquinho igual remédio. Se você tomar uma quantidade excessiva, o remédio acaba se tornando um veneno. Mas se você utilizar na dosagem correta, ele vai te trazer um benefício, tá? E para mim, acredito, né, que a inteligência artificial também é da mesma forma. Sim. Bru, faz uma coisa que eu acho que talvez a gente esteja até falhando nessa situação. A gente está falando sobre prompt e a gente sabe o que é, porque nós trabalhamos, usamos isso todo dia. Mas eu não sei se algum dos nossos, né, da nossa audiência, possa não entender o que a gente quer dizer quando a gente fala de criar o prompt para fazer a pergunta no chat. Explica para nós, por favor. Claro. Prompt é o comando, tá? Que a gente dá ali para a inteligência artificial para poder fazer alguma coisa para a gente. Então, o que acontece? Quero fazer uma pergunta, um estudo acadêmico sobre inteligência artificial. Essa, né, é o meu tema ali para o chat GPT ou qualquer outro. Mas o que eu quero, de fato, entender? A evolução histórica, como é que funciona, o que é, né, quais são os criadores, qual que é a área mais utilizada. Então, assim, eu fiz uma série de perguntas dentro ali, né, da minha pesquisa acadêmica sobre a inteligência artificial. Então, o prompt nada mais é de você estruturar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua solicitação, tá, para o chat GPT ou para outras ferramentas, e ele consegue te retornar exatamente, né, como você deseja. Por exemplo, tem uma função no chat GPT, acho que não sei se é em todas as versões, tá? Mas eu acredito que seja na paga, que você consegue descrever como que você quer que ele te retorne, tá? Então, assim, olha, eu quero que toda vez que eu te fizer uma pergunta, você seja delicado, você você detalhe mais a informação, me traga exemplos, né? Me ajude com pontos mais atrativos. Então, assim, o prompt é dar essas coordenadas, né? Essa ordem do que o chat precisa fazer, buscar e como ele tem que te trazer. Então, quanto mais detalhada a sua solicitação, melhor é o retorno. E aí podemos pegar esse apanhado geral. Como a doutora falou, ele, né, o chat GPT, já faz o seu perfil, né, doutora? Então, Sim, já isso é tem um perfil. importante, e é importante, Paulo, que a gente, como isso que a Bruna falou, se você vai fazer uma pergunta para ele, quanto mais claro, objetivo, com informação você alimentar, mais ele vai trazer para você o resultado também mais refinado. E você não precisa ficar satisfeito com a primeira resposta dele, não é? Se ele estiver muito longo, você pede para reduzir. Se você quiser mais informação, diga mais, por favor. Eu sou muito solícita com eles. Então, por favor, bom dia, faça isso para mim. Não faça... Até hoje aconteceu, vou ler para vocês aqui rapidinho uma resposta que o chat me deu, que eu falei assim para ele: eu amei. Eu falaria exatamente assim como você colocou no texto numa das minhas aulas, que eu pedi para ele elaborar um tema. Aí ele falou assim para mim:
Nazaré, fico muito feliz que você tenha gostado. E é claro que eu já conheço muito bem o seu estilo. Ele define direto, envolvente, elegante, sempre puxando o saco, sempre trazendo conhecimento aplicado à prática. Então, ele sempre querendo gerar impacto e conexão com o seu público, ou seja, essa é a leitura que ele faz de mim, não é? Claro que isso vem em cima do conteúdo que ele vê que eu compartilho. Então, é importante isso, né? Que ele crie um perfil nosso e a partir daí ele vai trazer a linguagem também mais refinada. Temos uma pergunta da Andréia aqui. Boa noite, Andréia. Ela está sempre com a gente nas lives, seja bem-vinda. Então, ela colocou assim, Bruna, há alguma ferramenta que elabore trilhas de aprendizagem com base em indicadores assistenciais voltados para a segurança do paciente? Sou Andréia, enfermeira. Obrigada. Olha, provavelmente deve ter, tá? Não sei te dizer, mas eu vou anotar essa sua pergunta e vou te devolver, tá? Com a resposta. Então, eu vou até pedir aí para alguém salvar para mim e vou pesquisar e prometo te retornar. Sim. Eu sei Andréia, que tem algo. dentro... Opa, desculpa. Oi, Eu sei pode que falar. dentro do chat GPT, no Explorar, né, existe o Write for Me, eu acho que é esse o nome. Sim, E era lá isso que eu ele ia traz falar. qualquer tipo de conteúdo para a gente. E lá eu consigo fazer as trilhas para as capacitações das unidades que a gente administra lá. Então, eu uso o Isso, próprio chat GPT dentro do Write, aí eu peço para gerar as trilhas de conteúdo isso, focando no caso dela aí, focando na segurança do paciente, e ele gera as trilhas para a gente lá, inclusive isso. colocando qual é o indicador que a gente vai analisar e qual é a linha de cuidado que a gente está trabalhando também. Isso mesmo, Luana, era isso que eu ia falar para a Andréia exatamente, né? Quando dou aula e eu falo também, né, da segurança do paciente, da experiência, tenho usado direto o chat. Existem ferramentas hoje que estão acopladas dentro até das próprias instituições, né, que estão elaborando as suas próprias, a gente sabe disso. E eu creio, André, assim, né, vendo toda essa evolução, eu acho que a gente está num processo para isso. O que eu espero é que a gente encontre, né, que sejam criadas ferramentas validadas. Eu tenho certeza que vai, né, que vai surgir algumas ferramentas já com certificadas para isso, e eu acho que a saúde vai precisar disso também, né, porque a gente vê usando para prescrição, para diagnóstico, só que sempre, claro, com essa responsabilidade, tomando para si a responsabilidade ética para a resposta, mas usa como um suporte, não é? Mas eu acho que o nosso caminho agora é termos algumas plataformas validadas na saúde, não é? Eu acho que isso vai nos ajudar muito, porque aí sim, André, a gente vai ter segurança, porque hoje a gente tem informação do chat, do Gemini, do Alura, do DeepSeek, enfim, de vários, mas a gente sempre tem que, claro, confirmar com a nossa prática, com a nossa técnica. Mas eu estou esperando, Andréia, ansiosamente que as plataformas de IA certificadas na saúde entrem aí e que algumas certificadoras trabalhem nisso também para nos ajudar. Espero eu. Tá bom, Andréia? Obrigada por sua pergunta, tá bom? Nada. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou fechar com a última. Boa noite. A Cláudia aqui. Boa noite. Estou ouvindo a aula no trânsito. Não entendi qual ferramenta posso usar como suporte para usar o PowerPoint. Pode novamente dizer? Sou a Cláudia, gestora em saúde. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Vou pedir para a Bruna explicar de novo para você, tá? Vamos lá, Bruna. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada aí pela participação. Para o PowerPoint, foi adicionado a inteligência artificial da Microsoft, tá? Então, se chama Copilot, e ele fica na barra superior, até provavelmente ela não vai conseguir ver, né? Mas Voltou ali na aí, ó. parte de página inicial, logo no cantinho direito, uma das últimas ferramentas, tem o Aqui, ó. Copilot. Você clica nele, ele vai te dar a opção para criar e também vai abrir uma caixinha para você conseguir escrever ali o que você precisa que ele crie. Então,
lembrando que quanto melhor ali o teu comando, o teu prompt, melhor vai ser o retorno, tá? Então, vai ajudar Sim. bastante. Cláudia, eu vou te dar uma outra dica de uma ferramenta que eu adoro, que eu dou sempre nas aulas, os alunos amam, eles falam, professora, o pulo do gato, que é, não sei se vocês já, se vocês já conhecem, que é o Gama, Gam de Maria, M de Maria, A, tá, Cláudia? O Gama, você entra com o seu prompt, você pode começar até do nada e pedir para ele falar um assunto que você queira, ou eu gosto de entrar com um promptzinho e você joga para ele fazer a partir dali e ele cria apresentações incríveis com fotos incríveis assim, profissionais, maravilhosas. Aí você vê uma apresentação que você demoraria dias para fazer, por exemplo, então ele otimiza o nosso tempo. A partir daquele conteúdo que ele vai gerar para você, Cláudia, você vai e refina. Ele, na versão, você pode testar na versão gratuita, ele vai criar para você uns 8 ou 9 cards, né? O que a gente, 8 ou 9 slides. Você baixa no PowerPoint para sua máquina e depois você vai interagindo, vai aumentando, copiando, colando e tal. Tá? Mas você pode fazer, quem trabalha com apresentação, eu sugiro que traga a versão paga, porque é muito barato, vale muito a pena, Cláudia, porque ele é maravilhoso. É isso mesmo, Gama, você escreveu direitinho. Gêmeos. Gama, tá? E você abre e ele cria apresentações, você pode otimizar, você pode criar de acordo com a sua paleta de cores da sua marca. Vamos imaginar que você tem uma identidade visual, por exemplo, e aí você escolhe a cor da sua identidade visual, você pode incluir a sua marca lá nos slides depois também, né, que é muito, muito legal. E ele traz imagens, assim, um banco de imagens, e vamos imaginar que sempre a pessoa pega o resultado e já vê como pronto. Eu não, sou virginiana, sou curiosa, e aí eu gosto de mexer. A Tem os resposta detalhes, tem os detalhes, é, né? sim, detalhista, a resposta dele nunca está pronta para mim, sabe, Paulo? Aí eu vou lá em cima, Cláudio, ó, pulo do gato, lá em cima na foto, do lado esquerdo, lá em cima tem um íconezinho, você clica e fala assim, essa imagem ainda não está perfeita, quero assim, 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 assado. Você descreve e ele muda a imagem para aquilo que você está descrevendo. Então, você só baixa, depois disso, você vai usar os créditos gratuitos, ele só vai diminuir os seus créditos depois que você baixar. Então, não baixe antes de você estar satisfeita com aquilo que ele está te entregando, tá? E você pode trocar a cor, pode personalizar para as próximas apresentações também. Então, Cláudia, eu vou te cobrar usar e me falar depois. Vem me Essa é, falar como foi, tá bom? essa é uma dica para todo mundo aqui, eu já estou Essa é anotando uma aqui. dica, ó, Paulo, poderosa para todo mundo, hein? É. É muito, muito boa, vale super, super a pena, tá bom? Então, vou fazer a última pergunta para a Bruna, porque a gente está quase fechando, combinamos de 1 hora de live, então deve ir até 8, 8 e 10 no máximo. Fiquem por aí, deixem os comentários de vocês também, do que vocês estão achando aí desse nosso bate-papo aqui. Então, vamos lá, Bruna. Como você enxerga o impacto do DeepSeek no mercado financeiro e quais as lições que nós podemos tirar dessa situação para o futuro da IA nas finanças e no nosso trabalho aí? Muito boa pergunta, Ana. E assim, a entrada da DeepSeek, né, no mercado, ela acirrou ali a disputa tecnológica, tá? Então, quando se fala ali da inteligência artificial, né? Então, todo mundo ali estava bem focado no chat GPT e do nada veio a DeepSeek ali com a possibilidade de utilizar, né, a ferramenta sem pagar nada e trazendo ali informações, digamos assim, que vai 99% das vezes ali, né, que atendam o que a gente está pedindo, tá? Mas eu acredito que essa disputa, tá? Ela vem aí bem competitiva entre as grandes empresas da inteligência artificial, né? Então, as empresas vão ter que se atualizar, se reinventar, né? Avançar aí para também mostrar por que seus conteúdos, sua ferramenta vale a pena ser paga,
né? Então, já trouxe diretamente no mercado financeiro aí voltado à parte de ações, né? A queda das ações da NVIDIA, né? Que são as ferramentas Sim. ali que a OpenAI utilizou para poder treinar a quantidade de dados. Daqui a pouco ela volta. A Bruna citou o NVIDIA, não sei se vocês conhecem, mas eles criam vídeos incríveis também por IA. Eu estava em Salvador dando aula na FGV de lá o fim de semana anterior, e aí uma das atividades, né, quem é meu aluno que está aqui sabe, é justamente criar um produto, né, na minha aula de gestão de marketing em saúde. E foi muito legal que na hora que eu pedi para eles criarem a campanha de marketing, os 3 grupos criaram vídeos pelo NVIDIA. E foi muito bacana, porque assim, a informação, o conteúdo, a dublagem, teve um deles que eu pedi para eles fazerem a dublagem com a própria voz, né? Então, eles fizeram também, o outro fez com a imagem, então foi muito legal. Na FGV, a gente teve um talk show sobre inteligência artificial também, que foi promovido lá pela professora Tânia Furtado, coordenadora da saúde aqui do Rio de Janeiro, e ela me convidou para moderar e para palestrar nesse evento. E aí eu queria criar um impacto, sabe, Paulo, assim, na abertura do talk show. E aí eu criei um vídeo falando sobre o que era IA, isso que a Bruna fez no início, fazendo toda a descrição de como começou, não é? De quem eram os autores e tal. E aí eu gravei o vídeo em português e mandei, que você dá ordem para ela, né? Que ela transformasse com a minha voz, porque é isso que é o pulo do gato, né? Com o meu tom de voz, para inglês, e ficou perfeito, perfeito. Então, até apresentações que vocês quiserem fazer em inglês também, grava o vídeo, coloca lá no NVIDIA, tem o Dubformer, tem vários, né, vários outras plataformas de vídeo que fazem isso por você, e eles estão se refinando cada vez mais. Antigamente tinha um delay, né, um atraso entre uma fala e outra, mas agora eles já estão aprimorando, e o vídeo ficou incrível, ficou todo mundo olhando assim, mas professora, você gravou o vídeo em inglês? Aí eu deixei. Não, eu gravei em português e a IA transformou para mim. É legal você trazer esses impactos, né, Paulo? Porque aí você mostra na prática, eu gosto disso, sabe? Você mostra na prática como aquilo de fato acontece, o impacto que causa na audiência e como você pode trazer o assunto de uma forma muito mais, né, mais acessível. Porque quando a gente fala IA, as pessoas às vezes acham que está muito longe, usam só o chat GPT, mas tem várias outras ferramentas, né, que a gente pode utilizar. Então, utilizar na prática, com critério, com responsabilidade, como a gente falou, né, eu acho que é o melhor, e especialmente na área de saúde, nós temos aí a LGPD, que traz para a gente, não é, um olhar para o quanto nós precisamos cuidar dos dados sensíveis do paciente, da nossa instituição também. Quando a gente fala de dados sensíveis, a pessoa pensa só no paciente final, né, no usuário final, mas nós temos a nossa instituição. Quando nós íamos começar aqui a aula, né, a nossa live, e aí eu ia falar da instituição de saúde da Bruna, e ela falou: Ih, não tem autorização para falar o nome. Isso é um respeito, não é? Não pedir autorização ainda. Então, a gente precisa, a máquina está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, mas nunca esqueça que ela é uma ferramenta, que quem é o profissional somos nós. Então, é importante a gente pensar nisso também. Voltou, Bruna? Quer fechar? E assim, né, Voltei. doutora, só complementando, né, é uma ferramenta conforme a ideia que a gente vai dando para ela. Então, é a pessoa, como você falou, é uma ferramenta incrível para enriquecer uma apresentação, a ideia Sim, do vídeo, sabe? São coisas assim que você fala, meu, é uma ferramenta. Exato. é Pode isso falar. mesmo. Bruna? Travou Bom, de novo. gente, a Bruna está caindo. Foi aquela hora. Quero agradecer muito a ela a presença. Eu acho que onde ela está, o sinal às vezes cai. É, Ela vai saber que a gente está agradecendo a ela, né, Bruna? Olha, querida, muito deve estar obrigada. ouvindo, deve estar ouvindo. Oi, gente. Vocês não estão me escutando? Eu escuto Agora você. voltou. Eu já estava te agradecendo aqui. Ai, que não. Mas para finalizar é isso. Acredito que
como vocês também comentaram, são diversas ferramentas. Vou deixar depois aqui um link para vocês. Fiz uma listinha aí de diversas ferramentas aí para vários setores. E acredito que vem bastante atualização, bastante avanços. E é isso, utilizando com consciência, tudo dá certo e tende só a ajudar a gente. Ai, que bom, Bruno. Olha, o pessoal aqui do chat está todo agradecendo. Mônica, obrigada pela live, sempre aprendemos algo novo. Raquel também, obrigada pela live. Marcelo Muito Rivas, obrigada. a Charlie, tem aqui também a Priscila agradecendo, o Luciene, o Felipe, enfim, tivemos uma live aqui incrível. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui com a gente, que participaram do chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, olha que bonitinho esse slide, ficou lindo, Bruno, adorei. Então, se tiverem alguma dúvida, fale com a gente, todo mundo aqui que me conhece, me chama lá no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, né? É importante essa colaboração. Eu sempre digo que a ferramenta da IA está aí com uma evolução e cada vez vai evoluir mais, mas que nada como um carinho, não é nada como um abraço e uma palavra de acolhimento para todos nós, especialmente na área de saúde. Não esqueçam disso, pessoal. O nosso paciente, o nosso aluno, eles querem esse acolhimento e essa nossa presença com eles também. Então, não achem que as plataformas vão substituir, porque nada substitui uma boa palavra e um bom carinho, não é verdade? Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada por estarem aqui com a gente hoje e até a próxima. E quero agradecer de novo ao Paulo, o GT Operações, por ter convidado a líder do GT assistencial para essa collab aqui, para essa participação. Espero que eu tenha atendido aí a expectativa de vocês, né, Paulo? Eu que agradeço, doutora, pelo tempo. Muito obrigado, foi muito bom mesmo. Foi assim, vai ser uma parceria assim longa, se Deus quiser. Vamos ter mais ideias ali, viu? Só agradecer.